Glória a Deus. No Instagram tá com alguma coisa esquisita na tela. A parte de baixo tá clarinho, mas a parte de cima tá mais escuro para mim. Mas amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Paz, mãe, seja bem-vinda. Por enquanto só apareceu o comentário da minha mãe dizendo que está aí. Amém. Aleluia. Você que está nos assistindo, glória a Deus pela tua presença. Meu pai também está ao vivo conosco. Aleluia. Glória a Deus. Também temos pessoas ao vivo pelo YouTube. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo YouTube. E graças a Deus por mais uma vez podermos adentrar na presença do Senhor para compartilhar de mais uma palavra, mais um dia de estudo. Samanta, seja bem-vinda. Kátia, Mazol também são bem-vindos. Paz. Acho que eu vou botar a Samanta ao vivo aqui e pedir para ela cantar um pouquinho pra gente. Será que ela canta algo novo pra gente ao vivo aí? Né, Samanta? Samanta quer cantar algo novo. A gente quer cantar essa canção só no aniversário, né? Querido, está chegando aí o aniversário da Aba Maria da Fé. Kelly Aguiar, seja bem-vinda. Chegando aí o aniversário da igreja, da nossa igreja, da Aba. E vai ser nos dias 11, 12, 13 de dezembro. Vai ser uma bênção. Deus tem algo novo para a tua vida, amém? E vai ser muito bom nós estarmos juntos. Glória a Jesus. Eu queria começar orando com você. Você que nos acompanha já pelo Instagram, vocês aí pelo Facebook, vocês pelo YouTube. Vamos orar para que Deus faça maravilha nesse tempo nas nossas vidas, amém? Glória a Jesus, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia que estamos na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, pedindo ao Senhor que venha nos visitar com as tuas boas e poderosas mãos, perdoando os nossos pecados, removendo de nós as falhas, tirando de nós todo impedimento, entrave, para que possamos, na tua presença, nos alegrarmos nesta noite. Queremos compartilhar com o Senhor da tua palavra, queremos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem aos nossos corações ministrados e que cada vida seja edificada nesta noite. Tanto aqueles que já ao vivo assistem conosco, estão conosco nesta hora, quanto aqueles que depois, Senhor, na sua casa, vão estar assistindo, vão estar compartilhando, se deleitando na tua palavra. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grazi, seja bem-vinda. Dorinha também seja bem-vinda. Creide pedindo para a gente orar pela família dela. Vamos orar sim, minha querida. Deus abençoe. Vamos estar orando no final, a gente vai estar orando pela sua família. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Se você tiver um pedido de oração, bota aí no comentário, irmão, que a gente anota o pedido para a gente poder orar no final. Nossa irmã Marta Helena também está aí com a gente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês de uma palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 5,
o versículo é o 17. Gálatas 5, versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre sustentados no Espírito. Então, se você quiser colocar aí no comentário para a gente, sustentados no Espírito, coloque em letra maiúscula, irmãos, porque fica mais fácil de depois das pessoas achar o comentário. E o texto é Gálatas 5:17. Nossa irmã Rafaela também está conosco. Rafaela ativando o ministério de dança na igreja. Olha que beleza, hein? Maravilha. Glória a Jesus. Minha mãe já pôs para nós o texto que é Gálatas 5:17. E o tema é sustentados no Espírito. E o texto diz assim, olha: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Obrigado, mãe. Colocou aí no Facebook pra gente. Então, vou repetir aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esse texto, ele fala para nós sobre uma luta entre a nossa carne, e quando nós falamos a nossa carne, nós falamos sobre os nossos sentimentos carnais, sobre as vontades naturais, as necessidades humanas e o nosso espírito, que é a nossa necessidade espiritual de se relacionar com Deus. E hoje nós vamos ver que tipo de sustento nós temos trazido para as nossas vidas. Se é um sustento mais espiritual ou um sustento mais carnal para as nossas vidas. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. No Instagram entrou aqui com a gente Fafá171271. Eu não consigo ver a imagem para saber, mas eu acredito que seja a Fabiana, né? Então, queridos, a gente vai falar sobre este sustento neste momento, amém? Quando a gente olha para a nossa vida, só para a gente poder introduzir, entender o que a gente quer falar, a gente olha para a nossa vida no sentido de alimentação, né? Às vezes a gente come porque tá na hora. Eu brinco muito aqui em casa com o João. O João ele faz uma coisa que eu acho mó barato, eu acho fantástico mesmo. O João ele olha no relógio e são 3 horas da tarde, é hora de tomar café. O João não precisa estar com fome, ele tem que ter a hora para comer. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, mas eu estou meio doente, eu não estou com vontade de comer. Pô, meu filho, mas você vai deixar de comer? Comer é fundamental para a sua vida. Né? É importante que a gente coma, mesmo que a gente esteja doente. Né? Isabela também está mandando paz para a gente. Seja bem-vinda, Isabela, pelo Instagram. Então, a gente precisa de alimento mesmo quando a gente não tem fome, né? Você pode não ter fome, não estar necessitado de comer, mas você precisa se alimentar. Então, nós precisamos desse alimento diariamente, né? E nós temos as horas corretas para fazê-lo. E nessa noite, quando a gente vai falar sobre o alimento espiritual e o alimento carnal, a gente vai entender o que acontece quando alimentamos mais a carne do que o espírito. E aí eu não estou falando, irmãos, de dieta, de regime, nada disso, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos pensar nisso nessa noite. E eu queria te convidar primeiramente para nós vamos compartilhar alguns textos, mas
em comparação. E aí nós vamos comparar o texto de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 8, depois com Mateus, capítulo 3, versículo 16 e o 4:1, né? Para a gente poder compreender um pouquinho. Então, o primeiro texto que a gente vai ler aqui é 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Diz assim o texto: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Bom, queridos, para a gente entender o contexto qual se refere esse texto aqui. Elias havia lutado contra os profetas de Baal. Eu li o versículo 9 também, esqueci de avisar. Minha mãe já colocou ali o texto, mas eu li também o versículo 9. Elias havia lutado contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Vencidos os profetas de Baal, eles passaram a parte da manhã inteira buscando ao seu Deus. E Elias, na hora do sacrifício da tarde, por volta de 3 horas da tarde, é que vai e sacrifica ao Senhor. Vem fogo do céu, consome o sacrifício. Depois disso, Elias anuncia a Acabe que viria chuva. Depois de 3 anos e meio, viria chuva sobre a terra. E num dado momento, Elias então sente-se muito cansado por causa da batalha, por causa da fadiga que estava sofrendo. Me lembra até uma canção da Ludmila Ferber, que eu comentava um pouco mais cedo hoje com a Sandra. A gente falava sobre essa canção, e a canção chama Nunca Pare de Lutar. E ela tem um pedaço que ela diz assim, ó: cansaço e desânimo logo após uma vitória. Era o que Elias estava passando. Um cansaço, um desânimo após uma vitória muito grande. E o que acontece? Elias, desgastado, ele chega ao ponto de pedir a morte. E aí Deus então manda um anjo, né, o anjo do Senhor, a sustentar Elias. E este anjo, ele sustenta Elias e dá pão, dá o vinho, né, para ele poder beber, dá o sustento, o alimento para a carne dele. E quando ele come, o texto disse para nós que então ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. E aí quando ele chega no monte de Deus, ele se esconde numa caverna. Por que Elias precisava comer? Elias precisava comer porque o cansaço dele era um cansaço físico, apesar de a batalha dele ter sido no campo espiritual. Muitas vezes eu e você estamos fisicamente cansados por causa das batalhas espirituais que enfrentamos. E aí nós queremos dormir, nós queremos descansar, nós queremos cama, quando na verdade o que nós precisamos é começar a alimentar o nosso espírito, porque as batalhas que nós passamos no dia a dia, elas só são fortalecidas espiritualmente. O cansaço é físico e não espiritual, porque a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, por exemplo, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito ora de fato. Então, o que acontece? O nosso espírito passa o tempo inteiro testificando com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus, e o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, e constantemente o nosso espírito está ativo. Mas o nosso corpo físico, ele não está preparado para as batalhas espirituais. Então, quando nós começamos a enfrentar batalhas espirituais, ataques contra a nossa pessoa, e o nosso espírito ele começa a guerrear,
nós começamos a sentir fisicamente o nosso corpo sofrendo. Então não é incomum, Pai César, não é incomum o que aconteceu com Elias. Ele passou um longo período batalhando espiritualmente contra 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote. Ele estava sentado, diz o texto, enquanto do outro lado esses profetas se automutilavam. Eles andavam, pulavam, e Elias, quando foi, ele simplesmente restaurou o altar do Senhor, simplesmente no sentido lúdico, né, irmãos? Que não é uma coisa simples restaurar o altar, mas não é o detalhe que eu quero entrar, então eu estou falando simplesmente. Ele restaura o altar, apresenta o sacrifício, Deus envia fogo do céu, depois diz que passou-se aqueles profetas à espada, ou seja, eles foram mortos. O povo viu que Deus era o Senhor de Israel. E então, queridos, o que acontece? Elias sofre um cansaço espiritual. Ele começa a sentir um peso físico e Deus sustenta o seu corpo lhe enviando alimento. Então, carnalmente, Elias estava sustentado. Ele anda 40 dias e 40 noites e vai para o Horebe, monte de Deus, e entra em uma caverna. Escute bem nessa noite que eu quero dizer para você. Elias, ele foi alimentado no seu corpo físico. Mas quantas vezes eu e você somos alimentados nas nossas necessidades humanas e aí depois de alimentados entramos numa caverna? Oramos a Deus e pedimos bênção sobre as nossas vidas ou algumas determinadas vitórias. E o que fazemos depois que somos alimentados por essas necessidades? Será que pegamos e seguimos em frente naquilo que Deus nos chamou a fazer? Ou entramos numa caverna? Pastor, mas como é que eu entro numa caverna? Por exemplo, às vezes, a gente costumava dizer muito isso lá no Rio de Janeiro, viu, irmãos? A gente dizia muito assim, a pessoa pede a Deus uma bênção material, pede a Deus para dar prosperidade financeira, e aí Deus vai e envia prosperidade financeira. E a pessoa some da igreja. Entrou na caverna. Pede a Deus um carro, não, Senhor, me dá um carro para estar na tua obra, não sei o que, sei que lá. E aí, ao invés de estar na obra, a pessoa vai viajar, esquece a igreja. Graças a Deus a gente tem testemunhos na nossa igreja, nós podemos dizer isso. Pessoas que oraram a Deus, pediram bênçãos materiais e aplicaram a sua vida ainda mais na obra do Senhor. Ao invés de, recebendo aquilo que Deus deu, deixar a obra do Senhor. Então isso é uma coisa muito importante. Elias, ele estava numa caminhada e o alimento que ele recebeu foi para que ele continuasse caminhando e não para que ele se escondesse numa caverna. Ele se escondeu numa caverna. E aí nós vamos para o segundo texto. Veja bem a diferença agora. Obviamente nós vamos falar da pessoa de Jesus, mas eu quero que você entenda o que é o alimento espiritual agora. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir no livro de Mateus capítulo 3, versículo 16. E nós vamos ler o 16, o versículo 16, o 17 e o 4, versículo 1, para a gente compreender bem. E está escrito assim, ó. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1 agora. Coloca para a gente no comentário aí o texto, tá, irmãos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste muita atenção no que acontece aqui. Jesus, ele recebeu um alimento espiritual.
Preste atenção que depois de 40 dias no deserto e 40 noites é que Jesus tem fome. Olha o que acontece. Olha só para você ver a relação dos textos. Elias estava cansado fisicamente e o alimento que ele recebeu do céu o sustentou durante 40 dias, até que ele chegasse no Horebe. É Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 3. E depois o 4, 1. Ficou 6 aí no comentário, tá? E Jesus, ele vai e recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo sobre ele. Jesus já era cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Guardem bem isso, Jesus e o Espírito Santo são Deus. Então a gente não está entrando na questão aqui da trindade. Sully, seja muito bem-vinda. Meus sentimentos pela sua perda, não tive oportunidade de te dar um abraço ainda, mas meu coração e as minhas orações são contigo, amém? Então Jesus, ele encheu-se do Espírito Santo. Lucas, ele relata muito isso, que Jesus era cheio do Espírito Santo. E este alimento espiritual também permite que Jesus fique 40 dias e 40 noites no deserto. Só que, diferentemente de Elias, Jesus não se esconde. Ele vai para o embate com Satanás. Então preste atenção numa coisa interessante. Quando só a tua carne está alimentada, você não consegue confrontar as adversidades que estão no caminho. Quando só a tua carne está alimentada, só os teus desejos são alimentados, você não consegue seguir adiante naquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, quando você se enche do Espírito e você alimenta primeiro o teu espírito, a necessidade espiritual de ligar-se com Deus, de ter intimidade com Deus, você consegue enfrentar aquilo que está adiante. Porque 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus passou sem ter nenhuma dificuldade, porque estava alimentado, assim como Elias também estava alimentado durante 40 dias e 40 noites, porém na sua carne, Jesus no seu espírito. Elias, depois de 40 dias e 40 noites, também teve fome, mas ele se esconde numa caverna. Ele se esconde porque anteriormente ele já havia desejado a morte, e essa era a segunda vez que ele já desejava a morte, porque para ele já não valia mais a pena viver, porque ele se sentia tão cansado fisicamente que ele já não conseguia mais viver. Quando Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, do mesmo modo que Elias, porque o trajeto que Elias percorreu era um trajeto de deserto, Jesus encontra, a Bíblia diz que ele tem fome e ele se encontra com Satanás e ele resiste. Agora nós vamos começar a entender algumas coisas. Quando a nossa carne está alimentada, nós contendemos com Deus. Preste atenção. Quando você só alimenta o desejo da tua carne, você entra em confronto com Deus. Porque você começa a questionar a Deus. Elias estava na caverna e Deus perguntou para ele: o que fazes aqui, Elias? E se você pegar a sequência do texto, você vai ver que Elias fala assim no versículo 10. Olha o que ele diz: olha, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. Olha o que Elias faz, ele começa a questionar a Deus: olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo a tua obra, eu sou dizimista. Olha quantas vezes nós falamos isso: Senhor, eu sou dizimista e estou passando por essa prova. Senhor, eu estou no emprego, estou sendo tentado pelo emprego, tu disse que abriu uma porta para mim, abriu uma porta, e o meu chefe está me dando trabalho, meu patrão está me dando trabalho, e é o diabo se levantando. Não, nós começamos a contender com Deus porque só a nossa carne foi alimentada. Nós começamos a contender com Deus porque só a nossa carne é que foi sustentada e não o nosso espírito. Ou tu acha que quando Deus abre uma porta para você, ou quando Deus envia uma bênção para você, o teu adversário não vai se levantar contra isso? É claro que vai. No caso de Elias, queriam até tirar a vida dele.
E no teu caso, o que eles vão fazer? Eles vão falar mal de você, eles vão levantar palavras contra você, eles vão tentar te desanimar. O mundo vai tentar te desanimar. Quando Elias, ele alimentou só a sua carne, ele começa a contender com Deus. Querido, preste atenção. Muitas vezes nós não somos abençoados porque Deus sabe que nós vamos entrar em contendas com Ele. E Deus não quer contender contigo. Deus quer cooperar com a tua vida. Deus quer cooperar com a minha vida. E aí por isso Deus retém algumas coisas para que ao invés de entrarmos em contenda com o Senhor, nós venhamos a entrar em acordo com o Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então começar a alimentar primeiro o nosso espírito. E aí olha o que acontece, quando o espírito está alimentado, a gente consegue vencer o diabo, porque o diabo se apresentou para Jesus, Jesus recebeu primeiro o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, de uma maneira fazendo alusão, menção àquilo que aconteceria conosco em Pentecostes, o Espírito Santo descendo sobre nós. E a expressão descendo como uma pomba, querido, isso é uma coisa muito bonita e eu gosto muito sempre de frisar isso. Às vezes nós olhamos e vemos o Espírito Santo e vemos ele ser representado por uma pomba. Não é uma representação corpórea, irmãos. Preste atenção, Mateus, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu irmão. Não é uma representação de que a pomba é um animal espiritual, não é isso. Preste atenção, a menor oferta que uma pessoa podia fazer ao Senhor, guarde isso no teu coração, a menor oferta que era feita no templo era uma pomba. Quando a pessoa era muito pobre, ela levava uma pomba ao Senhor, porque era o animal mais barato. A Bíblia diz que não se trocava uma pomba por 2 ases. O as era a menor moeda que existia naquele tempo. Irmã Elizabeth, seja muito bem-vinda. Era a menor moeda. Ele diz, olha, nem uma moeda é necessária para comprar 2 pombas. O texto diz que compram 2 pombas por 1 ases. Irmão, preste atenção. Ali o texto está dizendo que o Espírito Santo é uma coisa simples que veio sobre a vida do homem, sobre a minha vida, sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele tem a missão de nos ligar a Deus. E como ele te liga a Deus não importa, o importante é que você esteja conectado, que você esteja ligado com o Senhor, amém? Então veja, entenda isso, Jesus, ele foi conectado naquele momento, deixando como figura para aquilo que aconteceria conosco, vai ao deserto, depois de 40 dias e 40 noites, com o seu espírito cheio, buscando ao Senhor, então ele sente fome, e quando ele se apresenta, Satanás se apresenta e oferece para ele, diz, transforma essas pedras em pães. Jesus o rebate pela palavra. Depois ele leva a um lugar alto e diz, atira-te daqui, os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus diz, não vamos tentar ao Senhor nosso Deus. E ele leva ao pináculo do templo e fala, olha, se prostrado me adorares, tudo aqui será teu. E Jesus diz, ao Senhor adorarás e só a ele prestarás culto. Arreda-te de mim, Satanás, e Satanás vai embora. É vencido por Jesus. Aleluia. Orar pelo casamento da Kelly. Vamos orar, casamento da Kelly. Fazendo aniversário de casamento hoje, 9 anos. Já vai aí meus parabéns para a Kelly e para o Rodrigo. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. E aí, preste atenção, querido. Quando a gente começa a sentir o peso das aflições, é porque só a nossa carne está alimentada. Mas quando nós começamos a ver o diabo se afastar de nós, isso não quer dizer que ele não vai nos atacar, querido. Preste bem atenção nisso. O diabo ataca sim, ele atacou o próprio Jesus no deserto. Então o diabo vai tentar atacar a mim e a você sim. Mas quando a nossa carne está alimentada, nós entramos numa caverna e queremos nos esconder. Quando o nosso espírito está alimentado, nós vamos e enfrentamos ao nosso adversário pela palavra. Aleluia!
Você consegue entender isso? E aí eu quero que você entenda uma outra coisa nesse mesmo contexto. Em João, capítulo de número 4, versículo de número 34, olha o que Jesus fala. Jesus traz um ensinamento fantástico para nós. Ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós entendemos que quando a minha carne está alimentada, eu vou contender com Deus. Quando eu estou buscando só os meus desejos, eu vou contender com Deus. Só para você pegar um exemplo bem legal disso. Há um tempo atrás, eu ouvi essa história logo que me converti. Uma moça falava assim: Senhor, eu quero uma casa própria, nem que seja a última casa lá no alto da favela, mas se for minha eu vou estar feliz. Senhor, pode ser um barraquinho, não tem problema. E aí, um dia Deus então deu um barraquinho no alto da favela. E não era asfaltado o pedaço da casa dela, ela tinha que subir e depois pegar um pedaço de estrada de terra, até chegar no alto da favela, passar pelas bocas de fumo, passar por tudo e chegar na casa dela. E aí ela começou a reclamar: Senhor, essa casa aqui não presta, é muito difícil. E ela começou a deixar de ir para a igreja. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Começou a deixar de ir para a igreja porque era muito distante, era muito ruim para a igreja. Porque ela morava no alto da favela, na última casa do morro. E aí um dia o pastor ligou para ela e falou assim: irmã não tem vindo à igreja? Ela falou: pastor, está muito difícil. Porque eu moro no alto do morro, na última casa da favela, a cidade de terra, está difícil sair. Ele falou: irmã, mas não foi o que a irmã pediu a Deus? Quantas vezes a irmã orava e pedia a Deus uma casinha no alto da favela? Nem que fosse a última da favela. Deus deu o que você pediu. E agora você questiona porque Deus te deu isso? Diz, pede não pede mal. Às vezes insistimos tanto com Deus em coisas que a gente pede: Senhor, eu queria tanto isso, Senhor, eu queria tanto aquilo. Aí Deus vai dar. Aí depois a gente fica triste porque Deus deu. Só que fomos aquilo que pedimos ao Senhor. É isso que a gente diz, que quando a gente alimenta a nossa carne, a gente contente com Deus. Quando nós buscamos no Espírito, você pede algo ao Senhor. Paz, irmã Fátima Seabra, está nos assistindo pelo YouTube. Quando você pede algo ao Senhor e você está com o teu espírito fortalecido, você pede ao Senhor que Ele te dê um pão inteiro, Ele te dá metade do pão e você fica satisfeito. Quando você está cheio no Espírito, você olha uma multidão e alimenta ela com 5 pães e 2 peixinhos. Será que tu pegou a visão? Deu para tu entender? Quando teu espírito está cheio, tu olha para a panela e fala: são 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000. Agora, quando você não está cheio, quando a tua carne está alimentada, tu olha e fala assim: tem só 5 pães e 2 peixinhos, vai dar só para eu almoçar. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Deu para você entender, querido? Aleluia. Jesus diz que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Quando o sustento é carnal, entramos na caverna porque temos que fugir da aparência do maligno. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do maligno. Se você é carnal, querido, se você está alimentando só os teus desejos, se você tem ido para a igreja para buscar só aquilo que Deus pode te dar, como a gente diz, às vezes, buscar as mãos do Senhor, onde estão as bênçãos, né? Mãos são sinais de bênção, ao invés de buscar a face do Senhor, ou seja, aquilo que Ele é. Se isso é o que tem acontecido, se você tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode te dar, certamente, quando o teu adversário se levantar, é melhor você fugir da aparência do mal. Porque você não vai conseguir ficar de pé. É o que aconteceu com Elias. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, a fadiga dele estava tão grande, ele estava só alimentado no seu espírito, na sua carne, perdão,
e ele tem que ir para a caverna e ele deseja a morte, ele já não aguenta mais. Ele fala: olha, Senhor, só eu sobrei de profeta, só eu sobrei das pessoas que o Senhor tem guardado. Olha, não tem mais jeito, eles mataram todo mundo à espada. Eu não sei, mas eu não estou servindo para nada. Ninguém me vê, Deus, ninguém me vê. Às vezes a pessoa está assim na igreja: ah, Senhor, ninguém está me vendo, ninguém percebe que eu sei cantar, ninguém percebe que eu sei tocar, ninguém percebe que eu posso pregar, ninguém percebe que eu posso ser um evangelista, que eu posso ser um pastor, que eu posso ser um pregador, ninguém me vê. Ó vida, ó céus, ó azar. Era assim que ele estava. Porque quando nós alimentamos a nossa vida somente nos nossos desejos, na nossa carne, querido, o que acontece? A gente mal. Quando o diabo ele se mostra, a gente corre. Mas quando a minha vida é sustentada espiritualmente, nós vamos para o deserto e resistimos o diabo até que ele fuja de nós. Nós ficamos de pé mesmo com todas as acusações, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os ataques, mesmo com todas as dificuldades, mesmo que o mundo caia ao nosso redor, mesmo que tudo esteja desabando, a gente permanece de pé até que o diabo fuja. Que a gente possa olhar para ele e dizer: arreda-te daqui, Satanás, e agir como Jesus agiu. Preste atenção que a gente acha que então eu vou jejuar, eu vou orar, pastor, e eu vou alimentar o meu espírito. Ele me contou a história de um homem, um pastor que morreu de tanto orar. Orava tanto e tomava a tal ponto que ele esquecia de comer. Jesus, após resistir o diabo, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome e o diabo se apresentou. Ele resistiu o diabo. A Bíblia vai dizer, na sequência do capítulo 4, que os anjos do Senhor vieram e o serviram. Ei, querido, preste atenção. Se o teu espírito estiver alimentado, ainda que a batalha seja dura, ainda que as adversidades sejam mortais, ainda que o inimigo se apresente ferozmente diante de você, o Senhor vai te servir depois e Ele vai continuar te sustentando. Quando você é sustentado na carne, você entra na caverna e foge da aparência do mal. Quando você é sustentado no teu espírito, você permanece de pé no deserto, até que o diabo fuja de você. Amém? Então você pode se alimentar apenas na sua carne, carnalmente, claro, você pode ir para a igreja e fazer como muitas pessoas fazem. Ir para a igreja e buscar as bênçãos que Deus tem para dar. Deus tem muitas bênçãos para trazer para a igreja. Eu creio nisso. Bênçãos materiais. Pastor Jairo também está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor. Meu padrinho Roberto também está aí, o Beto. Então você pode se alimentar carnalmente das bênçãos, só das suas necessidades. Você pode ir para a igreja só porque você tem necessidade moral, tem necessidade sentimental. Né? Eu já conheci pessoas que diziam assim: eu vou para a igreja para arrumar alguém para casar, porque na igreja tem gente decente. Pode ir para a igreja para isso, aleluia. Você pode fazer isso. Mas se você se alimentar só carnalmente do Senhor, só daquilo que você necessita, se você for para a igreja somente desejando aquilo que Deus pode te dar, você só vai alimentar a sua carne. Pastor Jair está colocando que está assistindo diretamente de Cunha, São Paulo. Olha lá de longe. Nossa irmã Fátima Seabra está assistindo lá de Portugal. O pessoal está de longe assistindo a gente, glória a Deus.
Então você vai se alimentar carnalmente e vai ficar experimentando e desfrutando dos bens do Senhor sobre esta terra. Então tudo aquilo que você busca passa a ser perecível, porque tudo que está nessa terra é perecível. Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim, não ajunteis para vós tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão rouba. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode corroer e o ladrão não pode roubar. Deu para você entender? Você pode ir para a igreja, buscar a sua cura, amém? Porque Deus cura, o mesmo Deus que curou no passado, cura hoje também, amém? É o mesmo Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer na tua vida com toda certeza. Então, Ele vai fazer por você. Ele pode te curar. Ele pode transformar a tua vida. Aleluia! Mas você vai ficar curado de um problema hoje, amanhã você pode ter outro. Porque aquilo que é humano, que é natural, que não é espiritual, ele é perecível. Você pode entrar na igreja e pedir a Deus para Ele te dar um carro. Ai, Senhor, eu quero um carro. Estou lembrando do testemunho da irmã Grazi. A irmã Grazi conseguiu comprar um carro esses dias e foi maravilhoso. Mas carro dá problema. É perecível porque são bens carnais, humanos, naturais. Mas os espirituais, eles vivem para a eternidade, duram para a eternidade. Entendeu, querido? Então é lá que nós precisamos ajuntar tesouro. É na eternidade, porque lá não tem nada que venha destruir. Quando nós alimentamos espiritualmente do Senhor, nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos experimentar e desfrutar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, onde não pode ser corrompido, em Cristo, que venceu por nós. Quando ajuntamos as nossas bênçãos espiritualmente, quando alimentamos espiritualmente o nosso corpo, é impossível que aquilo que venha a ser destruído. Então, minha amada irmã que nos assiste hoje, o que eu quero trazer ao teu coração, ele deve ser carnal, sim. Alimentar, sim. Sorte de bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, precisamos buscar espiritualmente aquilo que Deus oferecer. Porque quando assim fazemos, quem foge de nós é o inimigo. Se nós buscarmos somente alimentar a nossa carne, os nossos desejos, nós vamos ficar enfraquecidos espiritualmente e ao invés de lutarmos e vencermos no Senhor, nós passamos a questionar o Senhor. Eu quero te fazer Jairo, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aí, irmã Fátima, estão dizendo que está com muita interferência, o YouTube está com muita interferência sim. Daqui a pouco eu vou colocar no canal aí, você pode assistir e vai ser uma bênção. Vou colocar live na íntegra. Ou então, irmãos, vocês podem acessar pelo Instagram, vai ficar salvo no Instagram também. Irmãos, quando nós nessa hora, você tem questionado a ação de Deus? Você tem questionado o agir de Deus? Se você está questionando o agir de Deus, é porque você tem alimentado somente a sua carne e tem buscado as suas necessidades em Deus.
Agora, quando você alimenta o seu espírito, você passa a receber aquilo que Deus te dá e passa a se alegrar com aquilo que Ele te fez. Então, querido, nessa noite, eu quero trazer essa palavra para você. Eu não sei o que você está fazendo nessa noite, que está te trazendo a assistir essa live, essa palavra, mas uma coisa eu posso te afirmar em nome de Jesus. O Senhor está te sustentando e Ele deseja que você seja sustentado no teu espírito, amém? Ele deseja que você cresça espiritualmente, que você possa buscar as coisas do Senhor para que você venha crescer no Senhor. Então, amado, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que você vai sair desta condição que você se encontra e vai começar a buscar ao Senhor e aprender dele. E aí a Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de Marcos, no capítulo 16, que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Então eu quero declarar sobre a tua vida noite, pare de correr atrás das bênçãos, deixa que elas te alcancem. Sabe uma coisa que às vezes a gente não entende, irmãos? Quando nós entramos e começamos a correr atrás das bênçãos de Deus, nós fazemos igual o cachorro correndo atrás do rabo. Quem deve nos alcançar são as bênçãos, e não nós alcançarmos as bênçãos. Se nós ficarmos buscando alcançar as bênçãos, a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, tentando pegar o rabo e nunca consegue pegar. Mas quando as bênçãos do Senhor, elas vêm ao nosso encontro, elas nos alcançam, nós somos repletos delas, nós somos completos com ela. Ela vem para nos abençoar literalmente. Ela não traz dores. A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, agora não vou me recordar, eu sei que é o capítulo 9, diz que as bênçãos do Senhor, elas são grandes e não acrescentam dores. Pensando, talvez é porque você esteja entrando na caverna por alimentar só a sua carne. Mas se você está forte, prepare-se, porque o inimigo vai resistir diante de você. E você vai precisar resistir diante dele para que ele fuja da tua presença. Eu queria mais 10 minutos de live, mas eu queria orar de oração, e eu queria orar com você. Eu queria mais uma vez profetizar bênção no casamento da Kelly. Eu quero profetizar bênção sobre a família da Creide. Eu quero profetizar bênção sobre a família da minha prima Mariana, minha priminha Luísa, aniversário dela. Eu quero profetizar bênçãos sobre a tua vida nessa noite. Você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, Pastor Jairo, irmã Fátima, todos vocês que acompanham. Deus vai trazer sobre a tua vida coisas grandes, amém? E para isso nós precisamos as potentes, poderosas vontade, a palavra, uma palavra que me escapou, mas eu vou repetir. Deus quer, para isso nós precisamos buscar a vontade plena, perfeita do Senhor, amém? Então, se você puder, feche seus olhos comigo, onde você estiver, e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu quero, pela vida dos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando por esta live, pela minha família que aqui está comigo, minha esposa, meus filhos, pedindo que o Senhor venha cuidar da família da Creide, também da nossa irmã Martelena, que os teus filhos e filhas aqui reunidos, que assistiram esta live, ou que mais tarde, Senhor, estarão assistindo e orando conosco agora neste momento. Senhor, eles possam entender a intensidade
da busca que nós devemos empreender ao Senhor e fortalecer o nosso espírito. A tua palavra nos diz que o nosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Senhor, mas que fortalecidos espiritualmente, nós possamos repreender e dizer para o nosso adversário: arreda-te daqui, e ele venha se apartar de nós. Senhor, eu não desejo para a vida dos meus irmãos sermos servidos no nosso desejo, na nossa carne, antes de sermos alimentados no nosso espírito. Senhor, eu te peço, fortalece os teus filhos para que te busquem, que orem pelas madrugadas, que jejuem, que busquem ao Senhor de uma maneira tão poderosa, que eles venham a ser plenos, e quando o inimigo partir de nós, sair de nossa presença, nós possamos ser alimentados pelo Senhor com as mais ricas bênçãos, sabendo que Ele não terá poder para em nenhuma delas tocar. Pai, repreende, Jesus, toda e qualquer contenda humana com a tua vontade, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, que Deus te abençoe. O César já colocou para nós aí que na sexta-feira tem live com a irmã Dayana às 19h. No sábado tem live, ele vai fazer uma no Instagram, o Instagram César Oliveira, vai ser às 18h com a irmã Michele Dias, né, que tem uma página no Facebook chamada Sétima Ceia. Vai ser tremendo, eu quero que você fique ligado. Irmãos, nós muito em breve estaremos regressando com os cultos durante a semana. Os nossos cultos são aos domingos, 18 horas, mas nós vamos regressar aos cultos também durante a semana. E nós estamos adequando, preparando algo novo para a igreja. Então, por isso ainda não regressamos. Mas que Deus te abençoe. Vem estar conosco no domingo. Não perca a oportunidade de estar conosco. Essa live vai ficar salva no Facebook, vai ficar salva no IGTV do Instagram e vai ficar salva também no canal Pastor Rodrigo de Almeida. Você pode procurar lá no canal e tem a nossa série de lives, de palavras que nós temos compartilhado para a edificação da igreja. Fique em paz em nome de Jesus. Eu te aguardo domingo para adorarmos ao Senhor juntos. Amém? Deus te abençoe.